cabo eleitoral de quem? Do ex-presidente da Câmara, senhor Arthur Lira. Então, evidentemente, o pessoal jamais poderia aprovar um projeto como esse, que significa a corrupção institucionalizada, a continuidade do orçamento secreto e uma vergonha para o Congresso Nacional perante a sociedade brasileira, que existe respeito, transparência e rastreabilidade dos recursos que são públicos. Um documento foi assinado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, junto a alguns outros líderes partidários, que fazia a destinação de todas as emendas de comissão, cerca de 4 bilhões de reais, assinados e indicados pelos líderes dos partidos. Muitas coisas nos chamaram a atenção nesse documento, mas eu queria destacar uma delas, que foi a da Comissão de Turismo, que enviou recursos majoritariamente para o estado de Alagoas, sobretudo para a cidade de Rio Largo. Por que nos chamou a atenção? Porque nenhum dos membros da Comissão de Turismo era do estado de Alagoas. Então, como é que os membros daquela comissão fizeram a destinação para aquele estado? Respondia a qual base eleitoral? Tinha alguma relação com a pasta do turismo? Lhe respondo de pronto, obviamente não. Então, se tratava de uma grande distorção daquilo que o próprio Congresso havia aprovado no ano passado, que foi a LC 210, que, em tese, consolidou um plano de trabalho a respeito do procedimento a ser adotado pelas emendas. E qual é o grande problema, além de tantos outros, mas o grande problema do projeto que nós estamos votando agora nessa sessão do Congresso Nacional? É que referenda a figura do líder partidário poder fazer a destinação dessas emendas. Então a gente não sabe qual foi o deputado ou a deputada que está pedindo para que esse recurso, repetindo, recurso público, que no final do ano passado foram 4 bilhões de reais, o orçamento ainda não foi votado, mas que pode aumentar exponencialmente ano após ano. A gente não sabe qual é o deputado que está fazendo o pedido da destinação desses recursos. Aquilo que atenta gravemente contra um dos principais pontos questionados pelo Supremo Tribunal Federal, quando nós do PSOL entramos com uma ação justamente questionando esse documento, que é o critério da rastreabilidade. O ministro Flávio Dino, à época, inclusive, bloqueou todas essas emendas parlamentares, justamente porque concordou com o elemento que nós apresentamos. E está tendo uma distorção de uma regra mínima de transparência e de rastreabilidade que o povo brasileiro merece conhecer. Porque aqui a gente está falando de dinheiro do povo brasileiro, pago por toda a população. E outra coisa que me chama muita atenção é o fato de que nesse documento, nesse plano de trabalho aprovado pelo Congresso, havia uma regra de que o crescimento ano após ano da destinação desses recursos obedeceria à regra do arcabouço fiscal. No documento de agora, no projeto de agora, retira essas emendas do arcabouço fiscal. Então é isso, tem trava para tudo, para a saúde, para a educação, para o Bolsa Família. Nisso tem limite de investimento. Agora, para parlamentar poder fazer destinação sem transparência, sem rastreabilidade, não. Aí pode crescer ano após ano. Para isso não tem regra, não tem regra. Aí alguns vão dizer, mas deputada, é dinheiro para a escola, é dinheiro para a estrada, é dinheiro para o hospital. Do que a senhora está reclamando? É dinheiro que vai para o povo. Poderia até ser. Se não houvesse uma série de entes privados, como ONGs, que também foram contestadas, aliás, supostas ONGs, que também foram contestadas pelo ministro Flávio Dino no ano passado, que também não davam transparência para esses recursos, que aplicaram sabe-se lá onde, no quê? Dinheiro bruto, milhões de reais. Inclusive, mencionei o tema de Alagoas, o município que mais recebeu recursos da Comissão de Turismo, que não tinha nenhum membro de Alagoas, que é o município de Rio Largo. O ex-prefeito que recebeu esse montante foi preso 4 vezes por desvio de recursos públicos, por emendas parlamentares. Sujeito esse, coincidentemente, apoiado e cabo eleitoral de quem?
do ex-presidente da Câmara, senhor Arthur Lira. Então, evidentemente, o pessoal jamais poderia aprovar um projeto como esse, que significa a corrupção institucionalizada, a continuidade do orçamento secreto e uma vergonha para o Congresso Nacional perante a sociedade brasileira, que existe respeito, transparência e rastreabilidade dos recursos que são públicos. Emendas tem que ser assunto desse parlamento. Está errado o que está fazendo. A população é quem vai julgar isso e de 4 em 4 anos vai dizer se esse deputado vai ser cassado ou não. A cada 4 anos a população julga. Não cabe um ministro com cargo vitalício ficar dirigindo a República, ficar dizendo o que o Executivo deve ou não fazer dentro das competências do Executivo ou o Parlamento. Bem, dinheiro público é dinheiro público. É o dinheiro do povo. É um orçamento que precisa ser fiscalizado, ter transparência, rastreabilidade e um orçamento que precisa, antes de tudo, e isso é muito importante, servir a um projeto nacional, servir a um projeto estratégico de Brasil. E, infelizmente, no último período, a gente viu tudo ao contrário. Primeiro, ocorreu de forma exponencial uma parlamentarização do orçamento público, há um crescimento inadmissível do valor das emendas diversas parlamentares. No meu entendimento, presidente, é como se fosse um sequestro por parte do parlamento da capacidade do governo governar. A gente ter quase 1/4 do orçamento discricionário público nas mãos do Congresso, você amarra o governo. E aí eu não estou falando do governo Lula, do qual eu participo, estou falando de qualquer governo. Vejam, 50 bi hoje está nas mãos do Congresso. Então essa é a primeira coisa. Está errado. Não atende a um projeto estratégico de Brasil. O problema maior ainda que se agrega a isso é que no último período houve também uma ausência de transparência e rastreabilidade desse recurso que cresceu em termos de emenda, pelo menos aí 400%. Aí o que a gente vê? Compra de trator superfaturado, cidade que tem mais aparelho odontológico, eu não me lembro o nome, do que boca. Se olha lá em Pedreiras, você tem 39 mil habitantes, se eu não me engano, você tem mais itens odontológicos do que foi para a cidade de São Paulo, deputada Sâmia. Você vê estrada que é maior do que a estrada à época, a quantidade de dinheiro para fazer aquela estrada. Então, assim, isso é a impossibilidade da função prioritária do orçamento público, que é atender ao povo, que é dinheiro do povo e, lamentavelmente, sequestrado pelo parlamento. E como isso foi feito? A partir da lógica de uma destinação anônima, minha gente. É um negócio chocante. Ficava, primeiro, tudo no guarda-chuva do relator, o chamado ARP9, o orçamento secreto, e depois no guarda-chuva do relator e do presidente de comissão. Você não sabe quem pediu dinheiro, para qual projeto, quem é o autor desse dinheiro que atendeu mais bocas do que as bocas daquela cidade. Quem é o autor desse dinheiro? Que é um dinheiro explicitamente usado para corrupção. Quem é? Não sabemos. Por isso o pessoal corretamente apresentou uma ação acatada pelo ministro Dino, que bloqueou as emendas. O Congresso Nacional elaborou um plano de trabalho, no nosso entendimento insuficiente, para atender às demandas, às exigências do Supremo. Agora, a gente está votando aqui o que seria, a princípio, uma adaptação da resolução número 1 de 2006 a esse plano de trabalho, para garantir que tenha autoria, para garantir que tenha clareza no projeto.
Mas aí tem um atalho, que é um atalho que, no nosso entendimento, é o retorno do relator, da figura do relator, que é a tal emenda de líder. Quanto vai para cada partido? Com qual critério? Assim como as comissões, a gente teve um crescimento de orçamento para a comissão, que a gente não sabe quem manda dinheiro para onde, quem manda, de mais de 4.000% no último período. Portanto, colegas, a gente precisa zelar pelo recurso público, porque zelar pelo orçamento público é zelar pelo povo brasileiro e é zelar por um orçamento que de fato esteja a serviço, num país de proporções continentais, de enfrentar as tantas desigualdades que assolam a vida da nossa gente. Então, peço que a gente altere esse aspecto específico desse atalho que seria uma emenda de líder e que a gente, de fato, entregue o dinheiro do povo para o povo com rastreabilidade, transparência e a serviço de um projeto de Brasil. Pode, Avante e PRD. Vota sim, presidente. Vota sim. Como vota a Federação, PSOL e Rede? Presidente, eu posso entrar nesse plenário com a cara coberta? Posso entrar com a cara coberta? Eu posso entrar com uma máscara, onde as pessoas só vejam os meus olhos ou aquilo que eu estou dizendo? Eu tenho certeza que se eu fizer isso, imediatamente esse plenário vai se revoltar e vai dizer: não pode ir para a tribuna com uma máscara na cabeça. Não pode ter deputado secreto discursando no plenário. Então por que pode ter deputado secreto e senador secreto indicando bilhões de reais de emendas parlamentares? É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. Nessa votação, estão mantidas as emendas secretas, agora, a partir da indicação dos líderes partidários. Houve uma solicitação concreta ao relator para que disponibilizasse no seu relatório o nome do solicitante da emenda. Essa solicitação não foi aceita. Orçamento secreto é uma vergonha, é um escracho com a sociedade brasileira. É lamentável essa votação que acontece dessa forma, mantendo emendas secretas. A bancada do PSOL vota não a essa vergonha.